Por que é com U? Porque diz respeito a você. Autoconhecimento. Essa terceira camada ela é chocante. É o que Deus falou para Abraão. Eu estou decorando. Cadê o Davi? Tá aí? Desceu? Eu estou decorando a fala em hebraico, do jeito que Deus falou com Abraão. É chocante. O que você conhece como saia da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei é totalmente diferente no hebraico. Vai ter uma frase, uma viração da frase e um comando de direção. É diferente dessa frase. Mas a primeira parte é chocante. É lesh lechá. Aí ele fala assim, saia para ti mesmo. Abraão, é o seguinte, pula para dentro, você é um bundão, covarde. Mas quando você pular e para dentro, eu vou te mostrar que eu vou romper esses limites seus, junto com você. E toda a história de Abraão é covarde. Como que um covarde dá conta de ser pai da fé? Fala assim comigo, ó, rompendo os limites. Deus já via ele como o pai da fé, não via a dificuldade dele. Aprende esse código. Deus não olha para a sua dificuldade, irmão. Você não está nem aí para isso. Ele vê você lá no reino. Se você souber a imagem que ele tem sobre você, ele não está nem aí para a sua fase agora. Ele não fica assim, nossa, coitado, olha que coisa. Ele olha você lá no reino e fala assim, pode ir que eu estou te vendo aqui, vem. Ele não fica olhando para suas tretas. Essas tretas é só suas, só para você saber. Você que inventa isso. Autoconhecimento é pular para dentro de você. Existem bons caminhos para você pegar, para frente, para trás, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para vários lados. Tem 360 graus de direção, mas aprenda uma coisa, só tem um único caminho. Você aprendeu aqui na igreja, qual que é o único caminho? Qual o nome da pessoa? Fala assim, ó, para dentro. Aonde que Jesus mora? Do seu interior fluirão? Aonde que, esse para dentro, você está entendendo o que é ou não? Hein, amigo, presta atenção que eu estou te falando. O Jesus mora aqui dentro. Alguém já perguntou? O que você está fazendo aí, mano? Alguém já perguntou ou não? É do seu interior que flui isso. E o fato de você não romper isso e não pular para dentro de você, você não vai destravar nem você nem os outros. Abraão, mesmo também tendo uma experiência poderosa com Deus, não destravava. E aí Deus falou, então vai lá e aprende. O cara teve que ir lá e fazer as besteiras na vida dele. E aquilo foi rompendo ele. E uma das coisas mais chocantes da história de Abraão é que Deus falou o quê? Se você, olha aqui, saia daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar no meio do caminho. Se Deus falasse para ele, vai lá para o pior lugar da terra, você acha que Abraão iria? Vou mandar vocês aqui, ó. Saia de Goiânia e vai para o Afeganistão, que te mostrarei. Você vai? Não vai, irmão. Sabe por quê? Porque aqui é muito próspero. O PIB dessa cidade aqui superou a 67 países no mundo. Só o PIB de Goiânia, não falando de Goiás, não. Só que o detalhe é o seguinte, Deus não contou para ele, porque sabia que ele não ia, falou assim para ele, sai daí que eu vou te mostrar o lugar. E não sai daí que eu vou te mostrar o lugar, o que aconteceu? Deus estava mostrando para ele, eu vou te mostrar quem é próspero, não é a terra, é você. Ele saiu da Mesopotâmia, que é o lugar mais próspero do Oriente, tipo os Estados Unidos de hoje, e mandou ele para Canaã, que é uma terra de maldição, só para você saber, na época de Abraão. O que aconteceu? Ele estava falando assim, quem carrega a prosperidade é você. Quando você rompe isso dentro de você, é onde você encosta o seu pé e suas mãos e se prospera. Então eu não vou falar para onde que eu estou mandando, senão você vai abundar, jovem. Eu vou te explicar de novo. Pula para dentro, rompe dentro de você, porque quando você romper esse rio, aonde você pisar, você derrama o rio, aí o lugar prospera. Presta atenção numa coisa. Essa camada para mim, ela é a mais bruta que existe. Porque ninguém pode fazer nada por você. Deixa eu te explicar. Na camada 1, Deus fala, você é isso. Na camada 2, seu pai e sua mãe falarem, seu irmão, sua professora, você é isso. Na camada 3, ninguém vai falar nada, você vai ter que fazer. Anota assim, camada 1, Deus falou. Na camada 2, meus pais e parentes e professora falou. Na camada 3, ninguém vai falar nada, eu vou ter que fazer. Romper limite não rompe com palavras. Para romper limite, rompe com ações. O que é limite? É uma barreira. Esse monitor aqui é uma barreira. Eu não vou romper barreira com palavra. Eu vou mover com ações. Eu preciso mexer nisso aqui. E o autoconhecimento eu só vou ter ele de fato se eu romper com ações. Presta atenção. Presta atenção no que vai acontecer aqui nesse lugar. Quantas pessoas aqui já ultrapassaram R$1 milhão em patrimônio? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Deixa eu contar um negócio para vocês. Ou a Bíblia inteira está errada ou vocês estão mentindo.
Eu acho bom que quando toca em dinheiro, fica todo mundo alerta. Toca em trem, mais louco. Olha aqui. Deus não é o Deus do ouro e da prata. Deus, quando deu sabedoria para Salomão, Salomão não ficou o mais rico da terra. A rua da Nova Jerusalém é de ouro. O trono de Deus não é revestido de ouro. Tem alguma coisa errada com você. Alguém fala, você veio falar, foi de dinheiro. O que pensou isso, em primeiro lugar, você tem uma crença, você tem que quebrar sua crença sobre pobreza cristã. Isso não existe. Pelo amor de Deus, tira isso de mim. Você quer ou não? Jesus só pegou no pé do jovem rico porque o Deus dele chamava Mamon. Mas do José de Arimateia que ele falou, faz tudo o que você tem que fazer porque seu dinheiro tem propósito. Do jovem rico não tinha. O jovem rico falou, eu cumpro os 10 mandamentos. Aí Jesus pegou e fez um teste com ele. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem. Aí o menino, que ninguém sabe o nome dele até hoje, ele falou assim, eu faço tudo em menos isso. Primeiro mandamento, amar a Deus. Ele amou um Deus chamado Mamon, não Jesus que estava na frente dele. Se amasse, ele dava, estava nem aí. Só que você tem um monte de crença. E se você não romper essas crenças, vai acabar com a sua vida. Uma das maiores crenças que a gente aprendeu dentro de igreja, presta atenção na crença, maior é o que serve. Essa frase é de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Aí você aprende errado. O que você pensa? Eu vou varrer o chão por 20 anos, porque o maior aqui é o que serve. Deixa eu te explicar uma coisa. Maior é o que serve, é o que continua crescendo em graça, sabedoria e entendimento, e ele começa a servir famílias, ele começa a servir cidade, ele começa a servir nação. Ou então ele começa a servir o mundo inteiro com o próprio sangue. Maior é que serve significa crescer em servidão. Lembra de servidor de computador. Servidores bons servem mais pessoas. Quando você fica travado por 10 anos servindo só um, você está fazendo alguma coisa errada. Maior o que serve significa, se eu romper, eu vou servir muito mais pessoas. O cara que está falando aqui agora, em 2005, tinha um problema com gagueira. Era só tomar uma pressão, eu ficava gago. Se eu ficar só na minha e tivesse corrido, o meu rompimento foi entrar numa vaga de instrutor de treinamento da Brasil Telecom. Eu fui executivo lá, trabalhei 8 anos, liderei mais de 5 mil pessoas lá. Mas naquele dia, eu via falar, fazia assim, ó. Só quando ficava nervoso. Mas um cara falou, se enxerga, você não vai dar conta. Aí naquela hora mexeu comigo, eu falei, agora eu vou. Aí na hora do processo seletivo, esqueci de ficar gago. Sabe por quê? Por um motivo. Tinha que romper isso dentro de mim, senão eu nem ia estar aqui hoje. Deixa eu contar um segredo para vocês. Não é esse papo de um dia você vai falar aqui na frente, não. Você vai falar nas nações. Ele te deu elas como herança. Só que é o seguinte, se você não romper o que está aí dentro, você não vai para lugar nenhum. Romper, não falhei. Que bom que você falhou. Isso chama humanidade. Tá tudo top, por enquanto. Agora, quando você vê alguém que não falha, tem alguma coisa errada. Fraude. Quando você vê um crentão, eu tenho 23 anos que sou cristão, tá? Quando você vê um cristão falando que não falha, ele é uma fraude. E se ele está fazendo isso, ainda falando que não falha, eu dou minha palavra para você. Eu, Pablo, Marçal, nunca vi um cristão que não falha. E é doidado, nunca vi. Eu já vi uns que tem pose assim, sabe? Mas falhar, nunca vi. Todos falham. E aí que está a graça do evangelho. Que Jesus está preocupado com o seu pecado? Não. Se você olhar para todos os homens de Deus, Deus nunca focou no pecado. Deus foca só na amizade. Eu sei que corre dele quando peca. Só isso. Camada 3, fala assim comigo. Autoconhecimento. Camada 4, anota aí. QI. É o seu desenvolvimento complexo de raciocínio. Os seus cálculos complexos, as suas tomadas de decisão, tudo é químico. Só a parte química do corpo é o cérebro. QI é consciente intelectual. É o raciocínio. Pablo, eu posso confiar nele? Jamais. Pablo, mas eu tenho que desenvolver ele? Sempre. O seu raciocínio determina suas tomadas de decisão. Jesus usava na parte de raciocínio aquelas perguntas. Você já viu Jesus respondendo a alguém? Tudo é pergunta. Aquilo é do raciocínio. Então sim, você tem que treinar seu cérebro, porque se você não treinar ele, você fica sendo manipulado o tempo inteiro. Como que eu vou romper nessa barreira? Treinando o cérebro. Ir para a escola foi muito ruim para você, mas foi bom por um motivo, senão você nem ia saber nem fazer conta. Você foi para a escola, foi manipulado um monte de coisa, você aprendeu a fazer o quê? Contas. Tomar decisão. Você tem que sim romper isso, sabe por quê? Porque essa é uma das esferas do ser triuno. O corpo é uma das esferas do ser triuno. Só que tem um negócio, um monte de gente ignorante quer falar assim que não presta. Chama o cérebro de carne. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que no Éden chamava corpo, depois do pecado chama o quê? Carne. Só que o seu cérebro é uma máquina para você usar.
E o cérebro vai inclinar você sempre para o pecado. Agora eu vou te explicar tecnicamente. Vocês querem saber o porquê ou não? O cérebro só vai inclinar você para o pecado porque tem um viés cognitivo cerebral, que é o raciocínio, ele pende seu cérebro para a esquerda, para a razão. Por isso que na palavra está escrito assim, ó, o coração do tolo pende para a esquerda. Aí a galera lia a Bíblia a vida inteira e não sabia o que significava esquerda. Esquerda significa lado esquerdo do cérebro. Os caras nunca estudaram neurociência, mas como foi Deus que falou, funciona do mesmo jeito. Lado esquerdo do cérebro significa raciocínio. Mano, pira nisso. Os caras nunca conheceram, nunca estudaram o cérebro. E Deus falou assim, ó, fala assim, ó, escreve assim, ó. O coração do tolo inclina para a esquerda. Ou seja, se você quer andar só na razão, só nessa camada, você vai ser um tolo. Porque se alguém te bater, você quer bater de volta. É o que Jesus ensinava o tempo inteiro. Não reaja. Se alguém te pedir um negócio, usa o lado direito, o lado emocional. Pediu para andar 1 milha, anda 2. Pediu para te dar um tapa na cara, dá o outro lado. Isso é alguém que tem sabedoria. Anota o número, a camada número 5. Chama QE, consciente emocional, ou seja, sua alma. Tem um monte de gente aí insegura que também não entende de alma e fala que a alma é do diabo. Deixa eu falar para você o que é do diabo. Nada. O diabo não é criador de absolutamente nada. Você nem pode falar assim, essa pessoa é do diabo. Você não pode falar, sabe por quê? Porque essa pessoa sempre foi de Deus. E quem vai condenar ela no final é Deus. Você não tem nada com isso. O diabo não cria nem música. Todos os toques, tudo que você conhece, tudo que você ouviu da criação, só um pode falar que é dono de alguma coisa. Chama criador. O diabo não tem criatividade. Ele é um falsificador. Então pare de falar que as coisas são do diabo. Isso é mania de gente que não sabe ter autorresponsabilidade e quer culpar o diabo de tudo. Eu tenho certeza que o diabo fica assim, mas que é isso? Vocês falam de mim o dia inteiro. Eu não consigo atentar a terra inteira, mas só vocês falam tanto de mim que parece que vocês estão me chamando o tempo inteiro. Deixa eu bater real para você. O diabo não tem responsabilidade desse tanto igual você está achando. A responsabilidade é sua. E é dolorido ouvir isso. Não, mas o diabo está tentando. Deixa eu contar isso aqui para vocês. O diabo atenta no seu corpo. Presta atenção que você vai pegar esse código aqui. O diabo vai atentar primeiro no seu corpo. A maioria esmagadora que está aqui me ouvindo agora cai facinho, qualquer coisa do corpo. Mas o diabo, quando você for aprovado no corpo, vai atentar a sua alma. Na alma chama governo, autogoverno. Aí, quando você não consegue governar, ele te derruba. Mas se você for aprovado na alma, ele vai atentar você no espírito. Relacionamento e propósito. Ou tirar você do relacionamento com Deus, ou tirar você do seu propósito. Só para você saber, vai dar o mesmo resultado. Aprenda uma coisa. Lá em Mateus 4, quando Jesus foi para o deserto, a primeira coisa que o diabo falou para ele foi o quê? Você está com fome? Transforma essa pedra aqui em pão. E usou a palavra ainda, aos drives. Por quê? Porque você vai dar uma ordem. Ele usou a palavra, pá! Aí Jesus falou o quê para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, não da sua. A sua não interessa o que você fala. O que o diabo acabou de fazer? Afetou Jesus na camada 4, no corpo. Ele falou, vou pegar ele rapidinho, quer ver? Transforma essa pedra em pão. Aí o que aconteceu? Ele falou, não. Aí ele foi dar mais um passo, o diabo falou, no corpo ele não vai cair, porque o bicho está firme. Foi na camada 2. Falou o quê? Por que você não pula daqui? Aí Jesus, era uma boa para fazer uma cena de Hollywood, né? Só que ele lembrou da palavra. Na palavra ele falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, quem tem governo mental lembra de novo de quê? Da palavra. E ele soltou a palavra na cara do diabo. O diabo queria derrotar ele na alma, no governo da vida dele. Fala assim comigo, a alma é dividida em mente, vontade e emoção. Quem governa, vontade ou emoção? Nenhum dos dois. Fala assim comigo, quem governa é a mente. Então vai pegando. Quando Jesus passou a fase 2, está checado, validado. Vamos para a fase 3. Vem cá, Jesus, eu vou te mostrar todos os reinos da terra. Ele ia estragar a 6ª camada de Jesus e ia interromper o processo do Messias. O que ele fez? Dá uma olhada nesse holográfico. Ele jogou todos os reinos da terra. Naquele momento Jesus foi trasladado com ele, se você não prestou atenção. Aí ele mostra todos os reinos e fala assim, tá vendo esses reinos? É o seguinte, é tudo seu se você me adorar. O que Jesus fez? Usou a palavra de novo. Somente a um Deus adorarás e prestarás culto. Acabou a conversa.
Então, na sexta camada, anota aí a sexta camada, chama QS, consciente espiritual. S de inglês, o espiritual, por isso que não tem um E. Consciente espiritual é a camada do propósito. Quando o diabo veio para atacar Jesus nisso, o que aconteceu? Não funcionou. Ele tinha um escudo chamada a palavra viva, que queimava dentro dele. Engraçado é que tudo que ele perguntava para o diabo perguntava para Jesus, ele falava assim, ó, e se és o filho de Deus, faça isso. Ou seja, colocando dúvida. Se eu fosse eu anotaria assim, ó, toda vez que o diabo vier, ele vai mandar um se. Quem que é programador? Tem alguém que é programador? Tem um se na programação, né? Igual, se essa fórmula foi isso, então tal coisa. O diabo usa só essa fórmula, se. Ele fala, se você é isso, então faz isso. Se você tem dúvida do que você é, você vai cair na pegadinha dele. Alô, presta atenção que eu estou te falando. Se o diabo falar se para você, não vou fazer isso aqui não, deixa para lá. Não, deixa quieto, eu vou falar uma doidura. Se tiver só 10 pessoas, eu falava. Não, vocês estão querendo falar com o diabo, é isso? Então deixa para lá. Presta atenção, não vou falar não. Eu tenho que ficar gourmet aqui, quando estou falando aqui. Olha aqui. O se, você vai anotar assim, ó, é um instrumento de dúvida do interlocutor. Quando uma pessoa falar com você e colocar a palavra se, ele está colocando dúvida em você, e se você persistir na conversa, você caiu na dúvida, você provou que está em dúvida. Por que Jesus não caiu na conversa do diabo nenhuma vez? Porque ele nunca tinha dúvida. Eu vou te contar por que ele não tinha dúvida. Porque quando você volta o capítulo 4 para o 3 de Mateus, no batismo de Jesus lá no Rio Jordão, é chocante, eu batizei lá também, foi muito louco. É um monte de crente religioso, o batismo é só um. Aí eu falo, o que você tem a ver com a vida dos outros? Eu sei que é só um, foi em 1900, não lembro mais, acabou, já passou. Só que eu estava aqui no Rio Jordão, paguei $10 para pegar a beca, por que eu não vou descer na água do Rio Jordão? Quando você for lá em Israel, batize lá no Rio Jordão para você ter experiência de ter batizado no mesmo rio que Jesus, amém? Não pensa, não fica com medo não pensa que é religioso não. Imagina Jesus, não, mas você vai batizar de novo, vai ficar com ciúme de você. Ele não fica, não importa, ele acha bonito esse ato simbólico seu lá. Então o que acontece? Quando eu estava lá em Israel, a gente passava assim, ó, aqui é Mateus 3, aqui é Mateus 4, aqui é Mateus 5, e assim, ó. Mas antes do Mateus 4, que é quando Jesus vai para o deserto, tem Mateus 3, que ele é batizado. E é chocante o que acontece. Quando ele ouve da boca de Deus, esse é meu filho amado. Aí não tem dúvida nenhuma da camada 1. Presta atenção. Quando Jesus desceu na água e levantou, ele ouviu a voz. Esse é meu filho amado. E a minha alma tem muito prazer nele. A camada 1 fez assim, ó. Encheu. Aí agora vamos aonde? Para o deserto, aí está cheio. Dá para atravessar 40 dias o deserto com essa palavra. Aí ele foi. Autoimagem. Quando ele começou a sofrer, não tinha ninguém para conversar. Ele só lembrava o que a mãe dele, a mulher mais santa que pisou na terra, Maria, falava. Homem de Deus, fruto do Espírito Santo, você é vencedor. A mãe dele falava isso para ele. Deus não ia ter filho com a mulher que não é de jeito. Para quem é religioso, sabe que jeito que Deus fez? Chamou a Maria no canto e falou assim, vamos ter um filho nós dois? Vocês ficam doidinhos, não dá conta nem de rir, não sabem nem o que eu estou falando? De fato, Deus vivo teve um filho com ela e falou assim, o Espírito Santo vai descer aí e vai resolver o que eu estou falando. Aí quando você está sozinho, você sabe o que acontece, Juninho? Quando você está sozinho, você lembra das palavras das pessoas que você mais confia. E aquilo no deserto foi enchendo Jesus. Realmente eu sei quem eu sou. E aí na terceira, que é autoconhecimento, anota de jeito assim, ó. Deserto é o lugar do autoconhecimento. Quer pegar ou não? Abraão, Davi, todo mundo que você conhecer teve que atravessar um deserto para romper os limites. Moisés foi para o deserto, José foi para o deserto, foi todo mundo para o deserto, só você que não. Você já mora no deserto, que é o estado de Goiás. É o seguinte, para você romper autoconhecimento, vai ter que sair do lugar. Fala assim comigo, autoconhecimento, eu vou ter que sair do lugar. Aprenda um código com Jeová, moço. Nunca vi na história bíblica alguém que moveu montanhas e quebrou pau na geração dele sem ter saído do lugar. Nunca vi. Eu sou teólogo também. Eu sou um teólogo meia boca, falar a verdade.
Mas vou te contar uma coisa, eu gosto da Bíblia desde pequeno. Eu não conheço a história de alguém que moveu alguma coisa e não saiu do lugar. Tem uma coisa, uma treta com Deus vivo. Ele gosta de gente andando para lá e para cá. Ele falou lá, é para crescer, encher e multiplicar a terra. E aí a maior treta que teve na terra foi quando fizeram a Torre de Babel. Ele grilou pessoalmente, desceu na terra e mandou todo mundo vazar. Na classe, falou assim, ó, não vou mandar vocês vazar porque vocês são livres, só vou mudar a língua de vocês. Vocês vão ver que não dá para ficar junto. Vazou todo mundo. Foi a mais louca do mundo. Põe uma coisa na sua cabeça. Essa camada de autoconhecimento, você precisa pular para dentro de você e romper isso. Só que eu vou te contar uma coisa. Só rompe isso aí no deserto. Moisés morreu com 120 anos. Gênesis 6,3 está escrito, vou limitar a idade do homem em 120 anos. Um monte de gente fala besteira, Moisés não cumpriu o propósito, cumpriu sim. O propósito de Moisés nunca foi morar em Canaã, foi levar o povo. O propósito de José nunca foi ser governador do Egito, mas alimentar e salvar a família dele. Só para você saber. E todo bloqueio que você tem intimidade com o seu propósito, só para você entender. Quando ele foi expulso de casa, José, Deus falou, seu propósito é cuidar desse povo, aonde te magoou. Propósito de Moisés, todo mundo, você vai pirar. Propósito de Davi ser rei, era o cara mais excluído do reinado. Não morava nem na cidade do próprio pai. Você tem que entender uma coisa, a camada do autoconhecimento não depende de fala de ninguém, depende de você atravessar aquilo que Deus mandou você fazer. Põe isso na sua cabeça, não adianta ninguém falar nada para você na camada 3, não vai adiantar. A camada 4 você vai ter que pôr seu corpo para agir, na camada 5 você vai ter que pôr sua mente para governar seu corpo, na camada 6, que é o propósito, você vai ter que ter relacionamento com Deus e você vai ter que colocar isso num propósito que vai governar sua alma, vai governar seu corpo e vai governar todas as outras camadas. Aí falta só mais um. Ah, mas por que é tão complexo assim? Pergunta para o Jeová, moço. Ele podia ter feito o dia todinho em um dia. Ele podia ter criado a terra em um dia e parado. Por que ele criou em 7 dias? Você quer anotar aí ou não? Anota assim, ele criou tudo em 7 dias porque ele ama processo. Deus não é um Deus de brincadeira, tudo tem um processo. Se ele fosse um Deus de brincadeira, ele ia fazer você nascer já desse tamanho aí. Se ele fosse um Deus que não fosse de processo, as árvores, quando você plantasse a semente, já ia nascer a árvore com fruto. Deus ama processo, por isso que ele deu princípios. Princípio da semeadura e da colheita, é um processo. Seu processo de crescimento, tudo é processo. Fala assim comigo, a vida é um processo. Agora fala assim, em nome de Jesus, fala assim, eu não vou atrapalhar o processo do Deus vivo na minha vida. Oh, meu Deus, se tirar seu relatório agora, você está atrasado umas 3 décadas. Aí esse menino aqui tem quanto? 17 anos? 17, acertei? Olha só, 17 anos e está atrasado 30. Alguém sabe explicar como é que um cara de 17 anos está atrasado 30? Sabe ou não? Ou seja, os que não sabem explicar o que eu vou falar, só vivem no raciocínio. Porque se subir um degrau na camada de cima, vai entender na hora. Deus não enxerga ele com 17 anos. Se ele estiver andando em sabedoria, Deus sempre vai operar com ele o dobro da sabedoria da idade dele. Se ele tem 17, é o dobro. Você não entendeu o que é Salomão? Salomão é um homem que tinha toda a sabedoria que homens, se tivessem vivo de 900 anos de idade, não tinha sabedoria dele. Vou contar de novo. Vamos falar de dinheiro que é interessante. Salomão, G de Dias, é o nome de Salomão em árabe, para quem não conhece chama G de Dias. Salomão tinha 3,4 trilhão de dólares de patrimônio. O segundo homem mais rico da história da humanidade é Andrew Carnegie, o gigante do aço, 1906, 480 bilhões de dólares. Aí vem um terceiro cara da história da humanidade mais rico do mundo, Jeff Bezos, 140 e poucos, nem sei o que jeito está agora. O Jeff, para virar o Salomão, precisa de 900 anos, com rampas exponenciais de resultado. Ele precisa aumentar 28 vezes o patrimônio dele, só que ele precisa de 900 anos para fazer isso. Você sabe quem era o Salomão de fato? Alguém que rompeu essas camadas todinhas, mas tem um problema com o Salomão, que eu suplico pela minha alma que você não caia nisso e nem eu. Salomão terminou mal. Salomão destravou tudo que tinha na terra. Salomão olhava para um boi, falava do boi, olhava para o sol, destravava tudo da natureza, tudo. Eu passo mal ouvindo provérbios, porque parece que eu estou do lado dele sentado e ele falando assim, ô Steve, anota aí, tal coisa.
E na hora que ele estava tirando uns provérbios, ele viu uma mulher, aí falava, essa aí eu vou pegar para mim. Estava tudo indo certinho, era só falar, essa mulher é uma piriguete. Aí não pode pôr isso na Bíblia, eles trocavam a palavra. Aí quando ia falar a coisa, ele olhava e falava, não, essa eu vou pegar para mim. Qual que é o problema do Salomão? Que eu suplico por você, tá? Não termine mal, porque melhor é o fim do que o começo. Esse é o segredo da sabedoria. Vai devagar, não para, mas não termine mal. Esse é o segredo. Então o que é a camada 6? A camada 6, fala assim, ó, camada 6 é o QS. Fala assim, é o espírito. Você é um ser triuno, certo? Essa camada do espírito, anota aí, significa duas coisas: relacionamento com Deus e propósito. Relacionamento com Deus e propósito. O que é a camada 7? Anota aí. É a mesma coisa do sábado, é a mesma coisa de quando chega no fim. Fala assim comigo, o fim é melhor que o começo. Por que o Salomão escreveu isso? Que o fim é melhor que o começo? Porque o dele foi terrível. Vou dar uma dica de vida para vocês. Se preparem aí, que os religiosos não gostam quando eu falo isso. Não admire demais Salomão de Provérbios e não entre em depressão com Salomão de Eclesiastes. Alô? O Salomão de Provérbios é sim um grande homem de Deus. O de Eclesiastes também. O problema é que uma coisa estava no começo, a outra estava no fim. E no fim ele não terminou bem. Então ele fala muita doidura lá. Aí você fala, é invalidado? Não, é inspirado por Deus, para te mostrar que Salomão não era Deus. Ele tinha sabedoria, ele não era sabedoria. Você tem que pegar esse código. E uma das coisas que eu mais estudo na Bíblia é a vida de Salomão. Eu não sei que encargo é esse, mas eu só sei que eu estudo. E eu não tenho problema nenhum, eu não desrespeito ele por nada. Mas ele tem um código que você tem que pegar. Melhor é o fim do que o começo. Eu vou te provar agora. Quem de vocês aqui, essa meninada que está aqui, já namora? Levanta a mão. Que gracinha, vocês são os kids, não namoram não? Você namora, filho? Quantos anos você tem? 17. 17 anos você namora. Você prefere? Tá até noivo já, né, filho? 17 anos, você namora. Melhor é o começo do namoro ou o fim? Olha aqui para você ver, eu acabei de falar, mas ele tem 17 anos, é um mancebo ainda. Eu acabei de falar que melhor é o fim do que o começo. Aí eu perguntei para ele, o que é melhor, o começo ou o fim do namoro? O que você respondeu? Começo, melhor é o fim. Olha para você ver, o fato de vocês não terem a resposta prontinha, porque eu estou falando, mostra que vocês estão na camada de QI. Porque se estivesse no QI, já fala, lógico, é por causa disso. Olha aqui, melhor é o fim do namoro do que o começo, porque o começo do namoro é bom a todo mundo. Mas o fim do namoro ou é um livramento ou é um noivado. Então, fala comigo assim, melhor é o fim. Vocês não falaram não, né? E quem está noivo aqui, levanta a mão. Noivo. Os dois do lado ali nem quer responder agora. É o seguinte, melhor é o fim ou o começo do noivado? Fala, olhar para o outro, o que nós vamos falar? Vamos falar junto pelo menos. Melhor é o quê? Acabei de contar o código. É o fim. Você está aí pegado na mão dela. E se Deus falar assim, não é ela, o que você vai fazer? Qual é o seu nome? E se Deus falar, não é ela? Ele fez assim, não, é o diabo que falou. Deus não vai falar isso. Eu não aceito Deus falar isso. Fala assim para mim, mano, se Deus falar para você que não é ela, o que você vai fazer agora? Hã? Termina. Então tá. Então presta atenção. Termina. Pastor, vamos entrar em jejum e oração, que Deus está trazendo um ataque sobre a minha vida. Vai largar não, né? Você vai fazer um monte de coisa, vai no Supremo Tribunal Federal, vai mandar um ADIM lá para os 24 anciãos, eu sei que você vai fazer isso. Olha aqui para mim, melhor é o fim do noivado, porque ou vai ser um livramento da parte dele, ou vai ser o fim de um noivado que vai virar casamento.